Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história, nossa aula de número 39. E a gente está terminando os conteúdos do livro 7. Então, você pega o livro 7, abra na atividade 40, que é a última atividade do livro, página 190. E acompanhe os slides. Bom, nas atividades anteriores, a gente estudou como se deu a urbanização das principais cidades brasileiras, né? No período República. A gente já tinha visto como que surgiram as cidades na época do Brasil colonial, depois o seu desenvolvimento no período do Brasil Império, e finalmente a gente viu como aconteceu a urbanização no período do Brasil republicano. O Brasil República como é atualmente o sistema de governo brasileiro. E nessa videoaula nós vamos ver como estão essas cidades atualmente, hoje em dia. A gente sabe que até a década de 1960, a população era, em sua maioria, rural, população rural. As pessoas moravam, em sua maioria, no campo. A partir da década de 60, as pessoas começaram, houve um crescimento nas cidades, né, um crescimento populacional nas cidades, as pessoas passaram a vir do campo para a cidade, a gente já sabe todos os motivos, né, em busca de, até hoje acontece isso, em busca de melhor condição de vida, em busca de emprego, em busca de oportunidades. E hoje a gente tem São Paulo como a cidade de maior população do Brasil. O censo de 2010, feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, registrou mais de 11 milhões de pessoas morando na cidade de São Paulo. Né? Por esse e outros motivos, São Paulo exerce uma importância econômica muito grande para o Brasil, porque movimenta a economia através dos empregos mesmo, dos comércios, das indústrias, do turismo, porque também é uma cidade turística. E existem outras cidades também que carregam essa mesma importância econômica, como a nossa, o Rio de Janeiro, também é uma cidade turística, também é uma cidade com uma população grande também, e que também tem uma importância econômica para o país, gerando renda, né, para todo o país. Manaus, Belém, Porto Alegre são exemplos de cidades, assim como São Paulo, de grande importância econômica, né, que fazem essa movimentação da economia para o Brasil. Mas não é só a economia que é importante. Existem cidades que trazem uma importância histórica para o nosso país, porque preservam a nossa história. A cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, é um exemplo. Vamos ler o que diz aí na página 191 sobre essa cidade? Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, é um exemplo. Após a descoberta do ouro na região, ela foi palco da vida e da sociedade mineradora. Na época era chamada de Vila Rica. Cadê? A cidade chegou a ter uma população de 80 mil pessoas no século XVIII, um número considerável para a época. Parte dessa história pode ser vista atualmente por meio de construções, monumentos, igrejas que ainda são preservados no centro histórico e que guardam elementos da vida, da cultura e da arte do período. Então, essas construções, olha, são da época do século XVIII, quando era chamada ainda de Vila Rica. E essa cidade, ela habitou, ela abrigou 80 mil pessoas naquele período, que era bastante coisa, né? Para aquela época. Então, essas construções, monumentos, as igrejas, são todas construções daquele período e que são preservados
trazendo importância, né, para essa cidade, agregando a importância histórica e cultural para essa cidade, contando um pouquinho da nossa história, hoje chamada de Ouro Preto. E que recebeu esse nome justamente por essa atividade mineradora que exercida na época. O ouro, ele era coberto por uma camada e ficava escurecido por isso. E aí recebeu o nome, a cidade recebeu esse nome de Ouro Preto. Além disso, outras cidades também trazem essa importância cultural e histórica e têm os seus monumentos preservados, como o caso do Paço Municipal, conhecida como Prefeitura Velha, inaugurada em 1901 na cidade de Porto Alegre. Essa aqui, ó, o Paço Municipal, na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, e o Centro Histórico da cidade de São Luís, no estado do Maranhão. Então, essas duas cidades também trazem a sua importância cultural e histórica para o nosso país. Conta e preserva para contar a história da época colonial, do período imperial, o início da República, enfim, a gente pode conhecer um pouquinho da nossa história através também desses monumentos. Apesar de tanta importância, as cidades brasileiras elas trazem problemas relacionados à urbanização. Por exemplo, questões de falta de infraestrutura, como diz aí na página 192 de vocês, ausência do saneamento básico para toda a população, problemas relacionados à construção de moradias em áreas de risco, de forma não planejada, como são as casas nos morros, né, correndo risco de desabamento, que a gente já viu tantas histórias desse tipo, pavimentação de vias públicas precárias, a gente vê quantas ruas a gente vê com asfalto precisando ser reformado, toda esburacada, até mesmo de iluminação à noite, trazendo perigo para a população. A parte do saneamento que eu falei mais cedo, né? Grande parte da população, em especial a população de baixa renda, as comunidades, não receberam e não recebem esse serviço de saneamento básico, com água tratada, com esgoto. Esse é um assunto, inclusive, que está sendo muito falado atualmente, né? Porque como que as pessoas podem ter uma higiene, se cuidar nesse momento que a gente está enfrentando de doença, né? De pandemia, se não tem nem água para lavar as mãos, né? Então, é algo que está sendo debatido, inclusive, agora o governo, ele sancionou aí uma lei, na verdade foi aprovado pelo Senado, né, e está, acho que esperando a sanção do presidente. Está em andamento essa nova lei, que é chamada de Novo Marco Legal do Saneamento Básico, que vai trazer aí uma meta, a meta desse marco é de 99% da população com água potável em casa até dezembro de 2033. Olha aí, mais de 13 anos. Sinal de que tem muita gente para receber ainda água na nossa população. 90% da população, a meta também da coleta e de tratamento de esgoto também até 2033. Então, entre outras ações desse marco legal, estão aí as de recebimento de água potável e a coleta de tratamento de esgoto, coisa que grande parte da população não recebe, não tem, aumentando aí o risco das doenças, enfim. Vamos ler agora aqui, deixa eu botar lá na página do livro, uma curiosidade, um saiba mais. A nossa cidade, ela tem uma grande importância histórica também, cultural, além de ser importante economicamente, o Rio de Janeiro, né? Só que, será que a gente está preservando? Será que o governo tem cuidado? A população tem valorizado?
É para a gente parar e pensar. Olha só, vocês devem lembrar desse ocorrido. As cidades e a cultura. Muitas cidades possuem centros históricos importantes, com construções, monumentos, museus e igrejas que contam a história do Brasil. Porém, nem sempre eles se encontram bem preservados, seja por poucos investimentos governamentais que recebem, seja pela falta de cuidado e pela visitação por parte da própria população. O Brasil já teve problemas com alguns patrimônios culturais. Em 2018, por exemplo, o Museu Histórico Nacional foi tomado pelo fogo e perdeu a maior parte do seu acervo. Ele apresentava problemas relacionados à sua manutenção. Vocês lembram desse ocorrido em 2018? Tem 2 aninhos aí, ó, que aconteceu, não está muito distante, que houve um incêndio no nosso Museu Histórico Nacional. Você já tinha visitado esse museu? Muita gente não havia visitado ainda esse museu que fica ali na Quinta da Boa Vista, né? E agora ele está fechado, né, para restauração. A gente não sabe nem o que vai conseguir ser restaurado, mas uma pena, imagina, queimar algo além dos objetos lá de dentro, o próprio prédio que fez parte ali da nossa história, da época do Brasil colônia, do Brasil império. Enfim, pessoas, né? A família real morou ali na Quinta da Boa Vista. Então, a gente precisa valorizar e preservar, ok? Depois você procura saber se você já havia visitado antes, né, desse incêndio, esse nosso museu, que é uma pena, essa perda para história, para a memória histórica do Brasil. E agora vocês vão ficar com as atividades pós-videoaula, que é a releitura dos textos dessa atividade, porque a gente, quando vai passando, a gente vai falando, vai lendo rapidinho, então é importante que vocês releiam esses textos aí. Ok? Um beijo. Na próxima videoaula a gente faz as atividades. Até lá!